Então, pessoal, a gente, há 15 dias atrás, né, a gente estava falando sobre essa ideia da Guerra dos Tronos. Qual que é essa ideia? A ideia de que existe na história do planeta Terra, na história da humanidade, da raça humana, uma batalha, um conflito acontecendo. Uma batalha de dois tronos, de dois reis. A Bíblia usa essa linguagem, né, do príncipe da potestade, do mundo. Ela fala de que existe um poder nesse mundo agindo, o príncipe deste mundo, o príncipe do poder das trevas, o príncipe do ar. Existem várias linguagens, mas a ideia que a Bíblia nos traz ao longo de suas páginas, de diversos autores, cada um vai abordar da sua forma, com a sua linguagem, mas eles trazem a ideia de que existe neste planeta uma influência que governa as ações e o curso do pensamento das pessoas. E esse pensamento foi implantado por alguém que usurpou o rei que, por direito, era o criador de todas as coisas, é o criador de todas as coisas, criou o universo para funcionar de uma certa forma, criou o nosso planeta para funcionar de uma certa forma. Só que, infelizmente, o que aconteceu? Ou esse usurpador, ele veio e implantou o seu sistema de governo, né? Então ele colocou na cabeça das pessoas de que esse rei que criou todas as coisas, ele era um rei injusto. Ele era um rei que governava as coisas de uma forma egoísta, de uma forma autoritária, que tinha que ser tudo do jeito dele, porque senão ele ia destruir as pessoas, porque senão ele ia acabar com todo mundo. Então ele não era um Deus justo, ele era um Deus completamente orgulhoso, egoísta. E na verdade a gente começa a perceber que todas as coisas que esse usurpador ele começa a projetar e aplicar naquele a quem ele está acusando, né? Então o que vai acontecer? Esse rei, que a gente entende ser Deus, ele traça um plano na história para mostrar para a humanidade, para todo o universo, qual filosofia de vida, de reino é a que melhor funciona. Então ele vai dar espaço para que a humanidade, para que esse próprio rei inimigo implante a sua filosofia para que todas as pessoas possam experimentar e perceber se ela é boa ou não e chegar à sua própria conclusão, né? Só que o que a gente vai percebendo na recapitulação de toda a história bíblica é que quanto mais as pessoas abraçam essa filosofia desse usurpador, pior o mundo fica, né? É morte, é doença, é assassinato, é desgraça atrás de desgraça. Por quê? Porque, na verdade, cada um começa a viver da sua própria forma, né? Cada um começa a pensar em si mesmo para agir do jeito que se acha melhor. Então, a gente falou um pouco ali no decorrer da história bíblica, né? A gente recapitulou alguns versos sobre o pensamento de mundanismo, e a gente pegou um pouco da história. Eu não vou recapitular tudo hoje, mas eu queria só pegar o ponto principal de onde a gente parou, que é aqui em Gênesis, na criação da humanidade, né? Aqui em Gênesis, a gente percebe justamente o momento da queda, né? Deus, quando ele cria o planeta Terra, ele se vira para a humanidade e fala, olha, eu criei a Terra perfeita. E ele passa os 6 dias da criação falando, ó, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E aí ele fala para o homem e para a mulher, olha, tudo que vocês estão vendo nesse jardim, todas as árvores, todos os frutos, é tudo de vocês. Podem comer, pode experimentar, pode usufruir, pode cultivar, pode fazer o que vocês quiserem. A única coisa que vocês não vão fazer é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E o que isso implica? Significa que vocês vão querer, por vocês mesmos, definirem o que é certo e o que é errado, né? Isso é ser conhecedor do bem e do mal. E aí a narrativa vai dizer pra gente que quando a mulher percebeu que a árvore era, e aqui as palavras são bem interessantes, ela é agradável ao paladar, certo? Então ela despertava um apetite, ela despertava algo dentro dela que ela queria ter aquilo para ela, só para ela, né? Era atraente aos olhos, ou seja, ele despertava um desejo de que ela gostaria de algo que ela não tinha, né? Ela bate o olho naquilo e fala assim, isso precisa ser meu. E além disso, ela é desejável para se obter discernimento, ou seja, ela confia na promessa da serpente de que se ela comer daquele fruto, ela vai ter o conhecimento que só Deus possui, ou seja, ela vai se sentar no lugar que Deus senta, que é o de regente, que é o de quem diz o que é certo e errado, o que é bom e o que é mal. Então ela quer ter para ela essa habilidade de dizer o que é bom e o que é mal. Então, quando eles comem do fruto, essa é a declaração que eles estão dando para o universo. Olha, por mais que Deus tenha criado tudo, nós sabemos o que é melhor. E aí você vai perceber no decorrer da história da humanidade o que isso acarreta. Você tem milhões e bilhões de pessoas, cada um dizendo o que acha melhor. E qual que é o jeito de decidir cada um o que é melhor? É na base da força, é na base da coerção, é na base da violência, é na base da opressão. Então, não é a melhor ideia que vence, é quem é mais forte, é quem tem mais poder, é quem tem mais força. Justamente as coisas que Satanás acusa Deus de ser.
Não, a filosofia de Deus só funciona porque se não fizermos do jeito dele, ele vai coercitivamente nos destruir, né? Então, a gente fala assim, não, então vamos fazer do nosso jeito. E aí o que acontece? Coercitivamente nós mesmos começamos a nos destruir. E aí eu comecei com esse texto aqui, que é um texto clássico de 1 João, no capítulo 2, onde ele diz, olha, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, essas duas filosofias de vida são incompatíveis. Ou você fica com a filosofia do mundo, ou você fica com a filosofia de Deus. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Os dois, eles são inimigos. E aí ele resume dessa forma, né? Tudo que há no mundo, ou seja, tudo, absolutamente tudo. Então, João resume mundo pra gente nesses 3 pontos aqui. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o orgulho. Então, assim, concupiscência é o desejo ardente, é um desejo desenfreado, é uma paixão muito desejosa que você tem por alguma coisa. Pecado do mundanismo, para João, é você querer aquilo que o teu estômago, que a tua vontade, que as tuas entranhas desejam muito, é você querer muito aquilo que os seus olhos colocam, você coloca seus olhos sobre uma coisa, você quer muito aquilo para você, né? E você ser soberbo em relação às coisas que você possui. Basicamente o que ele está dizendo aqui pra gente, né? Com essas 3 expressões aqui, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Se a gente fosse traduzir isso para uma expressão mais contemporânea, seria mais fácil talvez a gente colocar dessa forma. Egoísmo, ou ganância, né? Então o que é concupiscência da carne? É eu querer algo só para mim. Eu tenho algo e eu não divido, é só para mim, é só para o meu apetite, é só para o meu consumo. O que é concupiscência dos olhos? É a cobiça, ou a inveja, né? Eu cobiço algo. O que é cobiçar? É algo que você não tem e você quer para você mesmo. Você olha para aquilo ali e fala assim, não, mas eu desejo ter aquilo ali para mim. Então, eu tenho uma paixão desenfreada por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que meus olhos depositam. E por fim, né, o orgulho e a soberba. O que é o orgulho e a soberba? É justamente você achar que é mais do que aquilo que você é. Ou você se orgulhar, você se achar melhor do que outras pessoas, do que o próprio Deus, por um atributo, por alguma coisa materialista que você possui, uma habilidade, enfim. Alguma coisa que te destaque que você vai falar assim, olha, isso me faz ser melhor ou mais digno de algo por causa disso que eu possuo, disso que eu tenho, disso que eu faço, enfim, né? Então, para João, basicamente, isso é o mundanismo. A gente resume esses 3 pontos justamente nisso. Egoísmo, cobiça e orgulho. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, quando a gente olha para Adão e Eva, lá na queda, a gente vai perceber justamente isso. Né? Ela não estava satisfeita com tudo que Deus havia dado para ela. Ela queria algo que pertencia a Deus, que não pertencia a ela. Então, quando ela coloca os seus olhos naquilo, ela deseja ardentemente possuir aquilo. Por quê? Porque ela quer ter a soberba e o orgulho de ser como Deus. Eu não estou satisfeito em ser imagem e semelhança de Deus. Eu quero ser a própria referência. Eu quero ser o próprio objeto da adoração em si, da referência em si. Eu quero ser a minha própria identidade. E aí, para a gente ir para o Novo Testamento, eu queria levar vocês até a grande tentação de Jesus. O que acontece na grande tentação? Jesus, ele se batiza, certo? Se você for lá em Lucas no capítulo 4, você vai perceber o quê? Jesus, ele vai se batizar. Quem é Jesus? Jesus é aquele que vai assumir o papel da humanidade. Ele vai ser o novo Adão, o segundo Adão. Ele vai ser aquilo que Adão falhou em ser. Então, quando Jesus ele se batiza, o Espírito Santo desce sobre ele. Né? Você conhece aquela imagem maravilhosa do Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba, e uma luz, uma voz do céu, na verdade, proclama: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Certo? Então Deus ele dá uma declaração para todo o universo dizendo o seguinte: olha, quando eu criei o ser humano, o que eu tinha em mente era isso daí que vocês estão vendo. O que eu queria que fosse de verdade, o que eu queria de realidade para o ser humano, é o que vocês estão vendo agora nesta pessoa para quem essa pomba, esse Espírito Santo está apontando. Esse é o meu filho, é nele que eu tenho prazer. Ouçam o que ele diz, observem o que ele faz, acompanhem os seus passos. Porque ele é o meu filho, é nele que eu tenho prazer, é ele que me satisfaz, é ele que cumpre aquilo que eu desejava para a humanidade. Ele vai mostrar para vocês qual é a filosofia que eu criei para que o universo funcionasse antes de que tudo desse errado, por causa da outra filosofia que foi instalada, certo? Então, em Cristo agora, a gente vai observar o quê? Justamente esse conflito levado ao extremo. Satanás agora vai fazer de tudo para fazer com que Jesus abra mão da filosofia do seu pai. Né? Se você for lá em João no capítulo 1, falando sobre a encarnação de Jesus, João diz que nele, em Cristo, nós vimos a glória como do unigênito do próprio Pai.
né? Então Jesus ele vai mostrar quem Deus é, como Deus opera, como Deus se relaciona, como Deus pensa, como Deus sente. Tudo isso a gente vai saber a partir do que Jesus vai demonstrar pra gente. Então, Satanás percebe que se ele não fizer Jesus sair desse trilho e absorver a filosofia do seu próprio reino, do reino de Satanás, ele pode perder essa batalha. As pessoas podem olhar e falar assim, olha, esse realmente é um jeito melhor de se viver. O Espírito Santo vai levar Jesus até o deserto, e ali você tem esse paralelismo muito forte, né, de Israel indo para o deserto durante 40 anos, Jesus vai para o deserto, 40 dias, aquela coisa toda. E aí Satanás, lá no meio, começa a pegar Jesus e a tentá-lo. A descrição ali da Bíblia vai falar que os demônios, as feras iam tentando surrar Jesus e castigar Jesus até que ele ficasse fraco o suficiente para ser tentado, né? E aí o que acontece? Quando Satanás chega até Jesus, ele vai fazer então 3 tentações. Então lembre-se, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. 3 pontos aqui. Egoísmo, cobiça, orgulho. Quais são as 3 tentações de Jesus? Seguindo a ordem do Evangelho de Lucas, que é um pouco diferente da de Mateus. A primeira, tanto em Lucas quanto em Mateus, Satanás vira para Jesus e fala, olha, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Satanás tenta Jesus exatamente onde? No seu apetite. Mas é mais do que o apetite aqui. O que Satanás está falando é, se você de fato é o Filho de Deus, use o poder que você tem de Filho de Deus para um desejo egoísta, ou seja, transforma essa pedra em pão para satisfazer o seu próprio apetite, a sua própria vontade, a sua própria fome. Faça como eu, utilize os recursos que você tem para si mesmo e não para servir os outros. E o que é bem interessante, porque aqui você vê a mesma tentação que a gente vê lá no Éden. Deus falou, olha, tudo que está diante de você pode usufruir, menos isso daqui, porque isso aqui é meu. Deus falou. Aí Eva e Adão pensaram, tá, mas o que Deus falou está sujeito à minha própria interpretação, à minha própria vontade, eu não preciso acreditar no que Deus falou, né? E ela mesma começa a distorcer o que Deus falou. Aqui Lúcifer vira para Jesus, que acabou de ouvir, esse é meu filho amado, eu sou filho de Deus, ele tem essa certeza porque o pai falou. Aí Lúcifer fala, se por um acaso você acredita que é mesmo filho de Deus, ou seja, não importa o que Deus falou, importa o que você acredita. Importa o que você quer para você mesmo. Você não precisa levar a palavra do Pai a sério, você precisa acreditar em você mesmo. E para isso você precisa usufruir do seu próprio poder. Ao que Jesus dá a resposta que Israel não conseguiu dar. Ele fala, olha, eu não vivo só para satisfazer minha vontade. Não é só de pão que vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Qual palavra é essa? A palavra que ele tinha acabado de ouvir 40 dias atrás. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso alimentou Jesus a ponto dele confiar na palavra do seu pai. Coisa que nem Adão, nem Eva, nem Israel fizeram. Então Jesus ele vence essa primeira tentação confiando justamente no que o pai havia dito sobre ele, na palavra de Deus, na revelação que Deus havia dado. Ele fala assim, se o pai falou que isso é bom, que isso é certo, que é aqui que eu devo seguir, é nisso que eu vou fazer. E Jesus ele vai falar mais pra frente no seu ministério, a minha comida e a minha bebida é o quê? É fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Então Jesus ele vence ali nessa primeira tentação, vencendo a concupiscência da carne, o desejo egoísta de satisfazer a sua vontade com alguma coisa que ele vai usar apenas para si mesmo. Né? E aí na segunda tentação, são os reinos desse mundo. Satanás pega Jesus, leva até o alto do monte, né? Ele fala, olha Jesus, olhe todos os reinos desse mundo, tudo que seus olhos conseguem ver. Então, todos esses reinos podem ser seus. Você só precisa se ajoelhar e me adorar. Então, Satanás tenta Jesus por onde? Pela concupiscência dos olhos. Contempla tudo que você está vendo diante de você. Isso pode ser seu. Basta você querer para você. Mas para isso, basta você se ajoelhar e me considerar como alguém que deve ser adorado. O que é essa proposta aqui? É só simplesmente Jesus se ajoelhar e fazer, Satanás, Satanás. É isso que é adorar? Não. Adoração é de fato você absorver a filosofia daquele rei. É você viver de acordo com os princípios e padrões daquele reino. Então o que Satanás está falando? A proposta dele está incutida no seu próprio desejo. Ele está falando assim, olha, você foi trazido a esse mundo para se sacrificar, para viver até o extremo a filosofia do teu pai, para provar que ele está certo. Só que isso vai te levar à morte, ao sofrimento, ao desespero. Ao invés de você seguir o caminho da morte, do sacrifício, você pode abrir mão e pegar um atalho, pegar um caminho mais confortável. Você pode ter tudo isso que seus olhos estão vendo, se você reconhecer que minha filosofia é verdadeira. E o que significa para Jesus reconhecer que a filosofia dele é verdadeira? Que compensa mais ele se preservar do que se sacrificar. Entendeu? Então, quando se ele aceita a proposta de Satanás e fica com os reinos sem se sacrificar, automaticamente ele já está absorvendo a filosofia de Satanás, portanto ele está adorando Satanás.
Só que não é isso que ele faz. Ele fala, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto. Ou seja, eu estou aqui de novo para fazer a vontade do meu Pai. Quando Jesus está diante do momento final de angústia, ele fala assim, olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento. Eu não vou mentir aqui para dizer que está maravilhoso. Né? Ele fala assim, o meu espírito quer muito, mas minha carne é fraca. Eu estou com um corpo limitado pelo pecado. É difícil, eu realmente não queria ter que passar por isso. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Até na morte, diante da morte, Jesus fala assim, olha, eu estou aqui para fazer a tua vontade, para seguir a tua filosofia, para revelar para o mundo quem o Senhor é. Né? Então aqui, nessa coisa de mostrar para Jesus a cobiça, Jesus não aceita. E ele vence na segunda tentação, vencendo o segundo princípio alimentar desse mundo, que é a concupiscência dos olhos. E aí, quando a gente vai para a terceira tentação aqui, atirar-se do templo. O que está nessa tentação aqui? Satanás então pega Jesus, leva até o templo, lá no meio de Jerusalém, e fala, olha Jesus, lança-te daqui lá embaixo, porque está escrito, olha, aos teus anjos dará ordem aos teus respeitos para que te livrem de se machucar e tudo mais. Interessante que Satanás aqui se utiliza da própria Bíblia para poder tentar Jesus, né? E aqui tem uma coisa muito interessante, não existe nada mais diabólico do que usar a Bíblia para os seus próprios interesses. Sabe, para os desejos próprios, para o que é ilícito a você, mas você quer muito, então você começa a distorcer a Bíblia para satisfazer sua própria vontade. Mas voltando aqui para a ideia do templo, o que está acontecendo? O templo era o ponto mais importante da cidade, era o ponto de referência da cidade, era o ponto turístico mais importante, giravam milhares de pessoas todos os dias na frente do templo ali. Então se você queria fazer uma constatação, passar uma mensagem, né, era só você ir até o templo, porque todo mundo estava lá. Então se Jesus ele se joga lá do alto do templo, todo mundo vai achar que ele vai se esborrachar no chão. Só que quando ele chegar no chão, ao invés dele se esborrachar, os anjos vão lá e vão pegar Jesus e vão preservar ele de se machucar. E aí todo mundo que estiver no pátio do templo vai olhar e falar assim, cara, esse cara só pode ser Deus. Olha o que aconteceu com ele. E aí todo mundo vai reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Só que qual que é o lance aqui? Ele vai fazer isso por um método impróprio. E aí ele diz para Satanás, olha, não coloque o Senhor teu Deus à prova. O que é colocar Deus à prova? É você forçar Deus a fazer algo que você deseja. É tentar chantagear Deus. Não faça isso, não é assim que funciona. Então, olha que interessante. Jesus ele é tentado a ser orgulhoso a ponto de conquistar o título de divindade das pessoas por um método próprio. Pelo seu próprio orgulho, né? E pela sua própria soberba. Então veja, voltando aqui para as três tentações, você começa a pensar o seguinte, olha, é errado para Jesus comer pão? É pecado a gente comer pão? Ou comer? É óbvio que não. É pecado para Jesus, no caso de Jesus, ele tinha ou não tinha direito aos reinos desse mundo? Os reinos desse mundo eram ou não eram dele por direito? Eles foram usurpados, então logicamente que eram. Então não é errado para Jesus ter os reinos desse mundo. E quanto ao templo ali, ser atirado, é errado Jesus ser reconhecido como Deus? É pecado ele ser chamado de Deus, ser reconhecido como filho de Deus? Claro que não, ele é o Filho de Deus e ele vai falar isso em outro momento. Mas por que nesses casos são uma tentação para Jesus? Porque Jesus está sendo tentado a conquistar essas três coisas por métodos ilícitos, ou seja, pela filosofia de Satanás. Fugindo do sofrimento e do sacrifício, buscando um atalho, usando o poder para si mesmo de forma egoísta, né? E se orgulhando daquilo que você é. Conquistando isso pelo meio do seu orgulho, para sua exaltação pessoal, né? E Jesus ele não estava ali para se exaltar, ele estava ali para exaltar o caráter do Pai, para mostrar de fato quem é o Pai. Então, se ele consegue essas coisas todas pela metodologia de Satanás, ele está mostrando que a metodologia, a filosofia de Satanás, ou seja, o mundanismo, é mais vencedor, é mais vitorioso do que a filosofia de Deus. Então, ele deixa de lado a filosofia do Pai e abraça a filosofia do Satanás, e Satanás ganha. Só que, graças a Deus, a Bíblia vai dizer pra gente que não foi isso que aconteceu. Jesus ele venceu em cada uma dessas etapas e mostrou por que ele é o Filho em que Deus se agrada, o Adão que deu certo, o Adão que Deus nos criou para ser. Né? Jesus ele vence o mundanismo dessa forma. Então, para ficar um pouco mais claro, em Mateus, no capítulo 16, verso 15, tem um episódio clássico de uma conversa de Jesus com os discípulos, onde Pedro ele vai ser protagonista em sequência, 2 vezes em sequência, só que assim, acontece numa fração de minutos, uma coisa depois da outra. Mateus capítulo 16, verso 15 diz o seguinte: Jesus perguntou para os discípulos, após
uma das pregações de Jesus, o povo estava ali, né, falando a respeito de Jesus e tudo mais. Jesus então se vira para os discípulos e diz assim, olha, quem o povo está dizendo que eu sou? Aí fala assim, uns estão dizendo que você é o profeta, outros estão dizendo que você é Elias, João Batista, enfim. Cada um está dizendo uma coisa. E aí Jesus diz, e vocês, discípulos, quem vocês dizem que eu sou, né? E aí Pedro diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz assim, ó, olha, você é muito feliz, muito bem-aventurado, Simão Bar-Jonas, né? Que era de fato o nome de Simão, Simão filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelou isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Então quem que revelou isso para você? Foi meu Pai. Pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que te revelou isso. Por quê? Isso que você chegou à conclusão não tem como ser gerado o quê? Por carne e sangue, ou seja, pela tua própria natureza, pela tua própria percepção pecaminosa. Porque o teu raciocínio ainda funciona na filosofia desse mundo. Por que Jesus está falando isso de Pedro? Porque veja, quando Pedro diz assim, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra Cristo não é o nome de Jesus, né? Não é o segundo nome de Jesus. Jesus não chama Jesus Cristo, Filho do Senhor e da Senhora Cristo, né? José Cristo e Maria Cristo. Não é um sobrenome de Jesus e nem é um nome composto. Cristo é um título que significa o ungido ou o Messias. Aquele que foi ungido para um determinado propósito. E qual propósito é esse? Se você olhar todas as profecias do Antigo Testamento, especialmente Isaías, você vai ver que o Messias é aquele que vai vir para servir de sacrifício, de propiciação, de substituição. Ou seja, ele vai morrer para poder cobrir os pecados de todas as pessoas. É isso que significa ser o Messias. Por mais que os discípulos e os fariseus e os outros sacerdotes lá tinham a percepção de que o Messias seria político, ou seja, eles tinham a percepção do Messias mundano, o Messias que ia vir vencer todo mundo na base da porrada e ia estabelecer o seu reino. Essa é a filosofia de Satanás. Mas os profetas diziam que o Messias viria instaurar um outro tipo de reino, uma outra filosofia que é a filosofia que se perdeu, né? Então quando Pedro diz tu és o Cristo, ele está dizendo você é o Cordeiro de Deus que vai se sacrificar por nós. Só que Pedro não acreditava nisso. Pedro não tinha nem percepção de que essa era uma realidade. Quantas vezes no ministério de Jesus ele teve que falar para os discípulos, vocês estão achando que eu sou o quê? Que eu sou um líder político? Não, eu vim aqui para morrer, né? Então quando ele fala que você é o Cristo, ou seja, você, Jesus, é aquele que vai morrer, que vai se sacrificar, Jesus fala assim, então Pedro, você é feliz por falar isso, porque isso não veio da sua percepção, isso não veio da tua carne e do teu sangue, isso veio do Pai que está no céu, ele que te revelou isso. E isso é tão verdade, porque veja, a gente vai continuar aqui a leitura, olha, a gente parou no verso 17, olha o que diz o verso 21 do capítulo 16, logo depois, ó. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Ou seja, já que você está falando que eu sou o Cristo, Pedro, deixa eu te explicar para você o que significa eu ser o Cristo. Significa que eu vou sofrer na mão dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso que significa ser o Cristo, Pedro. E aí no verso 21 diz, então Pedro, chamando Jesus à parte, começou o quê? Começou a repreendê-lo. Tipo, Pedro acabou de falar assim, Jesus, tu és o Cristo. Aí Jesus falou assim, sou mesmo, porque eu vou morrer. Aí Pedro chamou Jesus à parte e falou assim, que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Não, para de falar em morte. O Senhor é o conquistador, o Senhor é o rei vitorioso, o Senhor é o Messias, filho de Davi, que vai conquistar de volta Jerusalém, a sua antiga glória, vai estabelecer o seu reinado, e por conta disso a gente vai voltar a ser um reino poderoso, conquistador, vai parar de ser escravo das outras nações. Veja, o raciocínio de Pedro ainda é mundano. Por quê? Olha o que vai acontecer aqui no verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, sai da minha frente o quê? Satanás. Jesus ele percebe imediatamente que não é mais Pedro que está falando, que é Satanás que está falando. E ele diz, Pedro, você é para mim uma pedra de tropeço. Por quê? Porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Lembra lá atrás, quando a gente leu, na semana passada, Romanos, como é que eu faço para saber a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? Né? Eu preciso ter uma renovação da minha mente. Então assim, Pedro, você não está levando em consideração as coisas de Deus. Não, você está levando em consideração o quê? As coisas dos homens aqui, né? As coisas dos homens. Então, quando Pedro fala que Jesus é um sacrifício, Pedro não sabe do que está falando. E aí, logo depois, logo em sequência, ou seja, Pedro ele vai de ter o Espírito Santo nele a ter o capeta no corpo dele em questão de momentos, em questão de alguns versos.
Mas o que a gente entende aqui então? Né? Jesus vai falar no verso 24, olha, se alguém quer vir após mim, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Olha, se você for entender de fato o que significa eu ser o Messias, você só vai entender isso mediante a negação do seu próprio eu. Por quê? Porque o teu eu, ele ainda funciona de acordo com os parâmetros desse mundo. Você ainda raciocina dentro da ideia de conquistar as coisas, de tomar pela força, de tomar pela coerção, pela opressão. Eu estou aqui para conquistar as coisas de um outro jeito, me sacrificando, me entregando. Então aqui nesse episódio você percebe muito claro o quê? Os dois princípios aqui claramente destacados. Quando Pedro fala, Jesus, você é o Cristo, você é o sacrifício. O princípio que Pedro está destacando aqui é o quê? É o princípio do sacrifício. Ele está falando assim, aí Jesus fala, olha Pedro, você revelou exatamente aquilo que meu pai queria que você soubesse sobre mim e fundamentalmente sobre ele. O princípio fundamental do meu reino é o do sacrifício, é o da entrega, é o da doação. E aí logo em sequência, Pedro fala uma outra coisa e aí Jesus fala assim, é Satanás agora que está falando. Por quê? Porque Pedro vai falar exatamente o quê? Da autopreservação. Qual que é o princípio de Satanás? É o princípio da autopreservação. Não foi isso que ele fez com Jesus? Olha, você não precisa morrer, desde que você reconheça que eu estou certo. Você não precisa passar por todo o seu sofrimento. Se preserva, se poupe, pare de se matar, pare de se fazer sofrer, você não precisa disso. Então, aqui exatamente você vê esses dois princípios agindo. O princípio da autopreservação e o princípio do sacrifício. Esses são os dois princípios que estão em choque. Esses são os dois tronos, as duas metodologias, as duas filosofias de vida. E cada uma pertence ao seu Senhor. Cada uma descreve muito bem o modus operandi, a forma como cada Senhor, cada rei vai agir. É por isso que João ele vai falar, né, naquela carta que a gente estava lendo, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é fundamentalmente o quê? O grande princípio revelado na Bíblia a respeito de quem Deus é que ele é amor. O grande traço de caráter de Deus é que ele não é que ele é amoroso. A Bíblia não fala que Deus é amoroso. Até fala, mas assim, fundamentalmente Deus é o quê? Ele é amor. Amor é Deus. Deus é amor. Eles são fundamentalmente a mesma coisa. Não dá para distinguir uma coisa da outra. É isso aqui que João está falando. Quem não ama, quem não exerce a filosofia embutida, baseada, derivada do amor, essa pessoa não faz ideia de quem é Deus. Não tem como ela saber, porque Deus é amor. Então, se você age de uma forma diferente dessa filosofia, você não está agindo segundo os princípios de Deus. E aí, quando você pensa em amor e Deus, o verso mais fundamental, mais importante, mais conhecido na Bíblia, que resume o Evangelho, é João 3,16. E ele vai traçar aqui um paralelo entre o que é o amor e o que é o caráter de Deus. Olha o que ele diz aqui. Porque Deus o quê? Tanto amou o mundo. Interessante aqui porque ele está falando que Deus amou o mundo, né? Sendo que João está falando lá que não podia amar o mundo, né? Só que o jeito de Deus de amar o mundo aqui é um jeito completamente diferente do jeito que a gente ama o mundo, né? Então, Deus ele tanto amou o mundo. Ok, beleza. Deus amou o mundo. O que isso significa? O que significa dizer que Deus ama o mundo? Hoje a gente fala de amor e amor pra gente é qualquer coisa. Amor pra gente é tolerar as pessoas, é gostar de uma pessoa sexualmente, é ter atração por uma pessoa, sabe, é gostar, é ser legal, é não criticar as pessoas, aceitar todas as coisas, isso é ser amoroso. É dar uma esmola aqui e ali, é votar num determinado partido por causa disso ou daquilo. Qualquer coisa que a gente vai atribuir para a palavra amor é incompleta. Porque a definição bíblica de amor está aqui na sequência. Porque Deus tanto amou o mundo. Tá, o que significa amar? Deus ele amou o mundo e isso levou a fazer o quê? Ele deu. Deu. O que significa para Deus amar? Significa dar. Dar o quê? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a verdade fundamental a respeito do que é amor. Amar é dar, é doar, é entregar, é oferecer, é se sacrificar. Essa é a verdade fundamental. Tem um texto de Ellen White aqui em Atos dos Apóstolos que deixa isso muito claro. Olha o que ela diz pra gente, tá? Em Atos dos Apóstolos, página 189. O espírito de liberalidade, ou seja, de generosidade, de doação, de entrega, é o espírito do céu. Ou seja, é a essência da filosofia. Este espírito encontra sua mais alta manifestação exatamente no sacrifício de Cristo sobre a cruz. É lá que, em nosso benefício, o Pai nos dá seu único Filho. E Cristo, tendo renunciado a tudo que possuía,
entregou-se, essa é a palavra-chave aqui, para que o homem pudesse ser salvo. A cruz do Calvário deve ser um apelo à beneficência de cada seguidor de Cristo. O princípio, qual que é o princípio então do reino de Deus? Aí ilustrado é dar. A essência do Espírito de Deus é a liberalidade, é a generosidade, é a entrega, é o dar. Só que ela continua. Por outro lado, o espírito de egoísmo é o espírito de Satanás. Olha o contraste aqui. Olha a guerra de tronos aqui acontecendo. O princípio ilustrado na vida de quem? Dos mundanos. O que é ser mundano? Receber. Ter, querer para si, tomar, egoísmo, soberba, cobiça. Assim eles esperam conseguir felicidade e conforto, mas o fruto do qual semeiam é miséria e morte. Então aqui a gente vai notar exatamente esse contraste que o Evangelho está explicando para gente, a Bíblia vem explicando para gente. A filosofia de Deus é baseada na generosidade, na entrega, no sacrifício, na doação. Já o outro princípio é egoísta, ele quer para si. Por quê? Porque ele é orgulhoso, ele acha que ele é melhor do que os outros, que tem que ser do seu jeito. E se ele não consegue implantar seu jeito pela racionalidade, pela generosidade, ele vai fazer pela coerção, pela força, pela violência, desde que ele consiga que seja do seu jeito. E aí Tiago vai falar na sua carta, por que existem guerras no mundo? Elas não existem justamente porque cada um quer as coisas do seu próprio jeito? Vocês querem alguma coisa e não possuem, aí vocês começam a brigar entre vocês para ter. Se você for parar para pensar, cada guerra que surge no mundo não é justamente por causa que um reino quer o que é do outro. É sempre assim. Aí a gente vai conquistar na base da força. E esse é o princípio justamente que a gente vê na filosofia de Satanás. Já o princípio de Jesus é o contrário. Ele vai demonstrar que o Pai vai conquistar tudo isso pela confiança readquirida. E como é que ele vai reconquistar essa confiança? Justamente pela entrega, pelo ato sacrificial. Então aqui está o resumo para a gente. O espírito de Satanás é receber e receber. E o espírito do céu é dar, né? Então, tem alguns outros textos rápidos que eu quero passar com vocês que Ellen White ela vai descrever para a gente essa associação. Olha que interessante. O espírito de ganhar, ou seja, de apressar-se e enriquecer, desse mundanismo que absorve. Olha, ela chama de mundanismo. Ou do inglês worldliness. Ela chama de aquilo que é mundano. Contradiz dolorosamente a nossa fé e as nossas doutrinas. Ou seja, qualquer doutrina que você pegar a respeito de Deus, da Bíblia e do viver cristão, contradiz completamente os princípios desse mundo que são de egoísmo, de ganhar, de ter, de querer. Né? Ou você segue as doutrinas do reino de Deus, ou você vai seguir o mundanismo. Não tem como você compatibilizar as duas coisas. Olha isso aqui. O pecado da cobiça é especialmente denunciado nas Escrituras. E aqui ela vai chamar novamente, ó, o mundanismo está em guerra contra os verdadeiros princípios do cristianismo. Então, para Ellen White, o que até agora? Mundanismo é o quê? É querer ganhar, é o pecado da cobiça, é você querer para si algo que não é seu. Tudo isso para ela é mundanismo. Porque tudo isso está debaixo do guarda-chuva da filosofia de Satanás. Não é? Olha que terrível isso daqui, na verdade. Ao ceder à tentação, o homem se tornou inimigo de Deus e um participante da natureza satânica. Por quê? A imagem de Deus da qual ele havia sido criado fora desfigurada e distorcida. Por quê? Porque Adão e Eva foram criados para refletir a imagem de Deus. E Deus é o quê? Deus é amor, a trindade, um relacionamento completo, onde um ama e glorifica o outro de forma infinita e eterna. Eles depositam isso no ser humano, onde Adão vai amar a Eva vai amar Adão, os dois vão amar a Deus, Deus vai amá-los, e nesse ciclo de beneficência, onde um se entrega pelo outro, um serve ao outro, um ama o outro, um é generoso com o outro, todos são amados, todos são servidos, todos são glorificados. Só que aí Satanás chega e vira para Eva e para Adão e diz, olha, mas você pode ter tudo isso só para você não precisa dividir. Você não precisa glorificar o Pai. Você pode, por conta própria, ser o próprio centro da sua identidade. Basta que você se torne conhecedor do bem e do mal comendo desse fruto. Então, quando ela absorve esse ponto de vista de Satanás, essa filosofia, a imagem de Deus dela é desfigurada, e em Adão também, é distorcida. Ele se torna participante não da imagem e semelhança de Deus, que é uma comunidade de amor, mas se torna participante da imagem de Satanás, que é o quê? Individualismo, egoísmo. Apenas eu importo. Serei semelhante ao Altíssimo, vou subir as mais altas nuvens. Aí, como a gente viu, isso está lá presente em Babel, está lá presente em Babilônia. Cada reino mundano possui essa mesma filosofia. E aí ela vai dizer, o espírito que precisam possuir, falando agora dos que servem a Deus, deve ser oposto aos manifestados pelos mundanos. O mundano,
ele não entende o ministério da piedade, o mistério da piedade. Piedade aqui é uma tradução, não tem exatamente uma palavra para isso no português, mas no inglês ela fala godliness, ou seja, do ser como Deus, da natureza divina. Ou seja, o mundano não entende a natureza divina. Portanto, ele não está familiarizado com os motivos que atuam em seu interior. Então, ela está falando que, olha, aqueles que servem a Deus precisam ter uma filosofia, um espírito, uma forma de agir e de pensar diferente dos mundanos. E para isso, você precisa exatamente entender qual que é aquilo que atua, a filosofia que atua no coração de Deus. Ela é totalmente oposta. Então, aqueles que estão no mundanismo, vivendo pelas práticas mundanas, não vão conseguir entender como é que o coração de Deus funciona. Por isso que é loucura para eles. Então, basicamente, o que é esses motivos que atuam no interior de Deus? É o que a Bíblia vai chamar de entrega, né? Então, dentro da teologia bíblica, especialmente na teologia paulina, que a gente vai ver alguns versos agora, a expressão amor, o que é amor? É entregar-se a si mesmo. Vai ser intercambiável em alguns momentos. Então a gente viu lá em João, porque Deus amou o mundo. O que significa Deus amou o mundo? Ele deu, ele entregou o seu próprio filho, e o próprio filho entregou-se a si mesmo para seu sacrifício. Então veja, quando a gente vai aqui para Gálatas, no capítulo 2, só alguns versos para a gente colher isso aqui, Gálatas, no capítulo 2, verso 20, diz: Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, ou seja, o Filho de Deus me amou. E por causa que ele me amou, ele fez o quê? Se entregou por mim. Então, para Paulo, isso aqui é a mesma coisa, é um sinônimo. Amar é se entregar é amar. Efésios 5, 25. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Entregando-se a si mesmo por ela. Mesma expressão. Então, maridos, como é que vocês vão amar suas mulheres? Se entregando por elas. O que isso quer dizer? Que você vai dar sua própria vida por elas, se for necessário. Você vai amá-las com a própria vida. Né? Então, Cristo amou sua igreja como? Ele se entregou pela sua igreja, entregou a própria vida por ela. Aqui em Timóteo, 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus, né? Um só mediador entre Deus e a humanidade, que é Cristo Jesus, homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E o que foi essa entrega de Jesus como resgate por todos? Foi o testemunho dado ao seu próprio tempo. Qual testemunho é esse? Lembre-se, Jesus veio testemunhar da filosofia do Pai. Ele veio testemunhar o modus operandi divino. Ele veio mostrar como Deus é. Porque Satanás está falando em tudo quanto é canto do universo, especialmente aqui na Terra, onde tem gente que o escuta, que Deus é egoísta, que Deus age em interesse próprio, que Deus quer tudo para si, que Deus é orgulhoso, que Deus é arrogante, que Deus é coercitivo. Qual que é o testemunho que Jesus vem dar? Mostrar a glória do Pai. Ele vai mostrar o contrário, que Deus é tudo sobre entrega, sobre doação, que Deus não vai convencer as pessoas a agir do seu próprio jeito pela força, pela coerção. Ele vai conquistar a confiança das pessoas como? Mostrando que o seu modus operandi é de amor, é de entrega, é de doação, é de sacrifício. Então, Ellen White vai dizer exatamente isso. Os filhos de Deus devem demonstrar a superioridade dos princípios de Cristo sobre os princípios do mundo. Aqui é justamente a ideia dessa guerra dos tronos. Como é que a gente faz parte dessa campanha de sabotagem? A gente vai sabotar os princípios desse mundo como? Demonstrando para as pessoas ao nosso redor o testemunho que Cristo deu. Qual testemunho? Que os princípios do Pai são superiores aos princípios desse mundo. Que o sacrifício é melhor do que a autopreservação. Que o serviço é melhor do que ser servido. Que dar é melhor do que receber. Que entregar é melhor do que tomar. Quando a gente começa a compreender esse panorama, a gente vai começar a perceber como os princípios do reino de Deus fazem muito mais sentido. E sabe, muitas vezes a gente lê a Bíblia de uma forma completamente mundana. A gente pega os mandamentos de Deus e a gente fala assim, eu vou guardar os mandamentos para eu me preservar, para eu não me perder. Aí eu estou mais preocupado, por exemplo, em não quebrar o mandamento que diz, não é para você roubar, viu? Eu não roubo, então Deus tem que me salvar. Só que o princípio ali é simplesmente para combater mundano. Quando ele fala assim, não é para roubar, é simplesmente para friar o nosso impulso mal, porque na verdade o que está escrito ali de verdade é, pegue o que é seu e doe, seja generoso, compartilhe o que é seu, pense como sendo daqueles que também precisam. Se eu estou pensando de forma divina, de forma completamente piedosa, de pegar o que é meu e compartilhar com quem necessita, perceba que eu estou muito longe do mandamento que diz não roube, porque se eu estou disposto a dar o que é meu, quando é que eu vou pegar o que é do outro? Você percebe como é diametralmente oposto? E isso é para qualquer mandamento. Para que eu vou matar alguém se eu estou disposto a dar minha própria vida? Para que eu vou mentir para alguém se eu estou disposto a viver pela verdade? E assim funciona, sabe? E a gente está muito mais preocupado em preservar a nossa vida, em alcançar um caminho mais fácil, assim como as tentações de Satanás colocam.
E, na verdade, a grande intenção de Deus, pelo testemunho que ele deu em Cristo, é que o caráter dele a partir de agora, né, esse caráter que consiste em entregar-se, seja justamente refletido na sua igreja. Ele espera que a sua igreja reflita o seu caráter, testemunhe a respeito de quem ele é e de como ele faz as coisas. Né? É isso que ele diz lá em Tito, no capítulo 2, verso 14. Ele, Jesus, se entregou por nós, olha a expressão novamente, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, Deus deseja que nós sejamos dele para o quê? Para viver os princípios que são dele. Esse verso aqui é maravilhoso. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu, ou seja, ele se deu, ele se entregou, ele abriu mão da própria vida, ele se sacrificou por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, como todo e qualquer mundano costuma fazer, mas vivam por quem? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A vontade de Deus é que nós vivamos para Cristo, como Cristo viveu para nós. E o que significa viver para Cristo? É justamente viver nesse mundo seguindo os princípios elementares do reino de Deus. Quando a Bíblia fala de reino de Deus, o que é o reino de Deus? É um princípio muito simples. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz o seguinte, olha, venha a nós o teu reino. O que é ver a nós o teu reino? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. O reino de Deus é todo e qualquer lugar onde a autoridade dos princípios divinos se manifestam. Então, onde existem pessoas vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus, ali o reino de Deus se faz presente. Ali a autoridade divina é estabelecida e pessoas são transformadas, pessoas são resgatadas, pessoas conhecem o evangelho. Por quê? Porque existem pessoas vivendo de acordo com aqueles princípios. E o maior princípio da pregação do evangelho é o da entrega. É o de mostrar que o que Cristo fez se entregando, o que o próprio rei que criou, que existe dentro dessa filosofia, pratica. Ele mesmo pratica. Queria retomar aqui o texto de Romanos 12. Não vivam conforme os padrões desse mundo, né? Ou seja, não seja um mundano, mas deixe que Deus transforme você pela renovação da mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é deixar de ser um mundano? Permitir que Deus transforme a nossa mentalidade. Por que isso é necessário? E aí a gente volta para o verso 1. Perceba, qual que é o contexto que a gente viu até agora? Deus espera que a igreja, que o seu povo, que os seus filhos tenham o caráter de Cristo instalado neles mediante, né, a conversão, a criação, a nova criação e tudo mais. Por quê? Para que eles possam se entregar, se sacrificar da mesma forma como Cristo se sacrificou, né, para redimir um povo que vai fazer a mesma coisa. Então, olha o que Paulo vai dizer aqui antes de falar que a gente não deve ser um mundano. Ele diz o seguinte, portanto, irmãos, e essa palavra aqui é essencial, a gente já volta nela. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que o quê? Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. E essa aqui é a palavra-chave. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, o que é prestar culto a Deus? Prestar culto a Deus é ir na igreja sábado de manhã, cantar uns hinos, ouvir um sermão e voltar para casa. Não, não é isso que é culto. Isso está englobado dentro do que é o culto. Culto racional, e racional aqui é literalmente um culto que faz sentido, que tem lógica, não é simplesmente assim, você ser sério ao invés de ser emocional, não. Culto racional é um culto que tem lógica, que faz sentido, ou seja, que ele não é incoerente. Como é que você faz para prestar um culto coerente a Deus? Você vai se sacrificar e se entregar como um sacrifício, só que é um sacrifício vivo. O que isso significa? Significa que você vai pegar toda a sua vida e vai colocar no altar de Deus. E o que significa colocar sua vida no altar de Deus? Significa que você fala assim, olha, Senhor, eu morri para os princípios elementares desse mundo e agora eu vivo para o teu reino. Eu sou completamente pertencente ao teu reino. Então tudo que eu vou fazer agora como sacrifício vivo é viver os princípios elementares do teu reino, para que a autoridade do céu seja manifestada na minha vida e onde eu caminhe, onde eu vá, onde eu trabalhe, onde eu me divirta, onde eu me relacione, onde eu coma, isso vai ser a tua autoridade agindo e o teu reino se ampliando. Agora eu falei que a palavra aqui, portanto, é uma palavra muito importante. Porque, portanto, aqui é uma conjunção conclusiva. O que isso significa? Que Paulo aqui está resumindo um pensamento que ele já estava fazendo antes. Então, quando você diz assim, blá, 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 portanto, coma brócolis. Você deu toda uma argumentação e sua conclusão é o quê? Por causa disso, faça tal coisa. Então, Paulo está falando assim, olha, por causa de uma coisa que eu falei aqui atrás, façam tal coisa. O que ele falou? Ele vem falando desde o capítulo 1. Todo o livro de Romanos, na verdade, é sobre isso, para dizer o seguinte, olha, todos os seres humanos estavam debaixo da filosofia satânica. Todos. Não tinha nenhum que se salvava. E aí,
Cristo veio e se ofereceu por cada um de nós. Cristo foi lá e venceu onde Adão falhou. Cristo venceu onde Abraão falhou. Cristo foi lá e conquistou não só os judeus, mas ele conquistou a salvação dos gentios também. Por quê? Porque o judeu era pecador, o judeu não cumpriu a lei que tinha. Ah, e o grego, que também é pecador? O grego é pecador, mas não tinha lei. Mas também ele pecou. Então, se o grego pecou e se o judeu pecou, então todo mundo pecou. E se todo mundo pecou, todos precisam da graça salvadora de Cristo. E aí, Paulo vai justamente sumarizar esse pensamento dizendo isso. Olha, tudo é de Deus, por meio de Cristo, através de Cristo, para que nós sejamos salvos pelo sacrifício de Cristo. Então ele vai falar assim, olha, tudo isso foi feito pela graça de Cristo para que vocês não tenham motivo de se orgulhar pela salvação. Então ninguém pode levantar a mão e falar assim, olha, eu me salvei por causa que aquela vez eu fui bom, eu me salvei porque aquela vez eu fiz tal coisa. Paulo vai falar assim, não, nossa salvação é por intermédio do sacrifício que Cristo realizou. Então, se ele realizou esse sacrifício, não tem nada que vocês possam fazer para conquistar a salvação de vocês. E se você for parar para fazer uma análise, você vai perceber que toda e qualquer religião mundana, secular, pagã, tem um princípio básico como noção de como se faz essa religião. E esse princípio é o que eu preciso fazer, o que eu preciso realizar para poder alcançar a minha salvação, minha iluminação, o meu chakra, sei lá, qualquer coisa que você queira colocar. Qualquer religião tem esse princípio. O que é que eu ofereço a uma divindade para que ela não fique brava comigo, para que ela não me puma, para que ela não me mande para o inferno, para que ela me beneficie. Essa coisa da troca, eu te dou uma coisa, você me dá outra coisa, isso é mundano, isso é pagão completamente. Paulo está falando assim, olha, a religião cristã de Deus não funciona desse jeito. Aqui Cristo já te ofereceu tudo. Ele já te salvou quando você estava morto nos meios dos seus pecados. Se isso é uma verdade, se você já está salvo pelo que Cristo fez e você não tem nada que você possa fazer para alcançar a sua salvação, isso significa que você tem todo um potencial de ação nas suas mãos, de uma vida para se viver, que não tem nada a ver com o que você precisa fazer para ser salvo. Então o que você faz com esse potencial? O que você faz com toda essa vida que você tem pela frente como alguém salvo e redimido? Portanto, irmãos, pela graça de Deus, pela misericórdia que Deus nos ofereceu, pelo amor que Ele demonstrou se entregando por nós e salvando todos nós dos nossos pecados, não pelos nossos méritos, mas pelo que Ele alcançou na cruz, eu peço que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Ou seja, por eu saber que Cristo se entregou por mim e agora eu estou salvo, agora eu me ofereço para Ele. Só que o que significa me oferecer para Deus? Deus não precisa de nada do que eu faça. Deus tem tudo, Ele é o Rei. Significa que agora a minha vida vai ser um ato de adoração. Então, quando eu estiver trabalhando, esse trabalho precisa ser o trabalho mais bem feito possível. Porque eu não estou fazendo esse trabalho pelo salário. Eu estou fazendo esse trabalho porque eu estou adorando a Deus. Entendeu? Porque quando eu começar a namorar ou me casar com alguém, eu não estou fazendo isso para ser feliz, para que essa pessoa me traga benefícios. Eu estou fazendo isso porque namorar a minha namorada, me casar com meu esposo, criar o meu filho e minha filha é um ato de adoração e sacrifício a Deus. Então isso muda completamente a forma como a gente enxerga as coisas. A gente não faz mais as coisas para ter benefícios, a gente faz porque é um ato de sacrifício e de serviço a Deus. Então a gente precisa fazer isso do jeito mais bem feito possível. Nosso trabalho, nosso estudo, nossa alimentação, a forma como a gente trata os outros, a forma como eu sou chefe, a forma como eu sou empregado, a forma como... Sabe? Absolutamente tudo. O que é um culto não racional? É aquele culto que eu sou alguém quando eu estou dentro da igreja, cantando uma música, ouvindo sermão, mas quando eu saio da igreja no restante da semana, eu sou uma pessoa vagabunda no meu trabalho, eu sou um estudante que fica colando, eu sou alguém que bate na minha mulher, que briga com meus filhos por qualquer coisa, eu sou alguém desonesto, sabe? Nas pequenas coisas. Aí eu vou, sábado bonitinho, sento na igreja e falo assim, ah, Deus de amor, vimos nós te adorar. Aí Deus olha e fala assim, cara, teu culto não faz sentido, teu culto não é racional, ele é ilógico, ele não tem coerência, porque você não está agindo como alguém que aceitou o sacrifício de Cristo por você. Ah, então como é que eu faço para mudar essa mentalidade? Para poder ser de fato um sacrifício vivo? Não se conforme com o padrão desse mundo. Que padrão é esse? É o padrão do mundanismo, é o padrão de uma filosofia que diz, olha, faz isso e você vai receber isso, ofereça isso e você vai receber isso aqui em troca. Você tem um trabalho, você é bom em alguma coisa, use isso para ganhar dinheiro. Não, você precisa se livrar desse jeito de pensar. Como é que você vai fazer isso? Permitindo que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente. Só assim a gente vai ser capaz de enxergar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui eu encerro com um texto maravilhoso, um dos textos mais bonitos da Bíblia, que é o texto de Filipenses 2. Ele começa dizendo, antes ainda do verso 5, olha, não façam nada entre vocês por partidarismo, por orgulho, por egoísmo,
achando que um é melhor do que o outro, achando que um tem mais direito do que o outro. Pelo contrário, ele vai dizer assim no verso 5, que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus. Qual que foi a atitude de Jesus Cristo? Por qual princípio ele se permitiu governar? Ele se permitiu viver? Embora ele fosse Deus, a gente se acha melhor do que os outros porque a gente tem um carro quitado, a gente tem um trabalho, sei lá, a gente nunca roubou ninguém, então eu sou melhor do que a maioria das pessoas. Jesus era Deus. Tipo, não tem nada que você tenha, que você possa fazer, que seja maior do que ser Deus. Embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, ou seja, que ele devia se sentir orgulhoso por causa disso. Olha, eu tô indo aí na Terra, mas me tratem bem, porque eu sou Deus, então eu sou melhor que todos vocês. Não. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. Tá aí uma das coisas que a gente precisa aprender. Aprender a esvaziar-se. E ele se torna o quê? Servo. Semelhante aos homens. Ele se torna como a sua própria criatura para ensinar o que é ser filho de Deus. E encontrando-se em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a grande verdade do Evangelho. O próprio Deus se encarnou e se tornou acessível para dar o testemunho de quem é o Pai. O Pai não é alguém que governa pela coerção, pela força, pelo poder. Se ele está com fome, ele não vai lá e transforma alguma coisa para comer. Não, ele vai viver para servir os outros, para saciar a fome dos outros, para se entregar, morrer pelos outros. E ele espera que nós façamos a mesma coisa. Claro que não é para a gente sair se matando, nem nada disso, mas a nossa vida, a vida que a gente vive, é um sacrifício a Deus. Se nós não entendemos que tudo o que eu faço, tudo o que eu vivo é um sacrifício a Deus, deve estar no altar de Deus e entregado a Deus, eu estou vivendo como um mundano. Se eu obedeço a lei porque eu estou esperando que Deus me beneficie porque eu faço boas coisas, eu estou pensando que nem um mundano. Porque é o mundano que aplaca a ira de Deus fazendo boas ações. Não, o cristão, aquele que entende o testemunho que Cristo deu, ele entende que ele se sacrifica porque o seu pai se sacrifica. Porque o seu irmão mais velho se sacrifica. Ele faz as coisas que ele faz do jeito certo porque essa é a filosofia do reino do Deus a quem ele ama. Por nenhuma outra razão. O problema é que por causa do mundanismo a gente não consegue fazer isso. Então Paulo fala, olha, Cristo se entregou por nós mesmo quando nós não conseguíamos fazer isso. E agora quando a gente olha para esse testemunho e a gente enxerga quem é Deus, a gente lembra do que a gente terminou falando. Quem é que vence o mundo senão o que crê que Cristo é o Filho de Deus? A vitória não é essa? A fé em crer que Jesus é o Filho de Deus? Se nós acreditamos de todo o nosso coração que Jesus é o Filho de Deus, então a gente passa a entender que tudo que Jesus fez nessa terra, ele fez como Filho de Deus, como representante legal, digno, justo de quem Deus é. Então a gente olha para ele e fala assim, então é isso que é ser Deus? É assim que Deus age? É assim que a filosofia dele age? Então é assim que eu devo ser. É assim que eu fui criado para ser. Então eu preciso ter fé que esse sacrifício que ele vai realizar agora em meu favor vai cobrir a minha deficiência e, pelo Espírito dele, vai me permitir ser transformado a alguém que vai ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e vai começar a viver a forma contrária à que o mundo vive. Essa é a grande vontade de Deus para nós, e para isso ele pagou um preço altíssimo, que foi sacrificar o seu próprio filho, uma parte de si mesmo. Ele quebrou a Trindade, essa relação perfeita, permitiu que ele sofresse, que tivesse um prejuízo impagável, para mostrar para toda a humanidade e também para todo o universo o que é a filosofia do seu reino. E o nosso papel é sermos transformados segundo a imagem do seu Filho, ou como Paulo fala lá em Colossenses 1, sermos transportados para o reino do seu Filho no seu amor. Quando a gente passa a viver de acordo com o seu Filho, nós nos tornamos filhos de Deus, então a gente passa a viver a filosofia desse reino. Somos sacrifícios vivos, santos e agradáveis, e nesse processo de sacrifício vivo, nós mostramos ao mundo de qual reino nós fazemos parte. E nesse processo, a gente vai sabotando os princípios elementares do príncipe governante desse mundo, até que Cristo volte e estabeleça o seu reino de uma vez por todas. E na próxima reunião aqui, acho que não vai ser 15 dias, vou precisar pular porque eu vou precisar fazer uma viagem, mas a gente vai pegar alguns textos básicos de Paulo e também um texto de Apocalipse para poder estudar alguns trechos de uma forma um pouco mais aplicada de como isso se dá na nossa vida, principalmente no contexto das 3 mensagens angélicas, da profecia, no final do mundo. Isso vai ficar bastante claro quando a gente for para Apocalipse, tá bom? Então eu encontro vocês lá, mas que Deus abençoe cada um de vocês.